Eu estou recebendo aqui no estúdio com enorme alegria. Fiz questão, pedi a ele, estou agradecido que ele aceitou o meu convite, está aqui. Dr. Henrique Salvador, presidente da rede de hospitais Mater Dei. Henrique, muito bom dia, um prazer ter você aqui, obrigado que você aceitou o meu convite. Tá tudo bem com você? Tudo bem, Mário, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Nós estamos falando aqui, Henrique, para todo o interior da Bahia, além de pelo YouTube, internet, você sabe que hoje se fala para todos os lugares. Eu queria que você começasse, Henrique, contando a história da família, porque é uma organização familiar, mas que criou essa rede de hospitais. Como é que começou tudo isso? Olha, meus pais são médicos, né? Meu pai, José Salvador Silva, é um médico ginecologista, nascido no interior de Minas Gerais, Santana de Pirapama, uma cidadezinha que era antigamente distrito de Curvelo, uma cidade maior do interior de Minas Gerais. O sonho dele era ser médico e fazer um hospital. E ele saiu do interior, foi para Belo Horizonte, se formou em medicina em 1956, na Universidade Federal de Minas Gerais. Minha mãe, baiana, de Feira de Santana, conseguiu convencer a família, né, a sair do interior da Bahia para estudar medicina em Belo Horizonte, porque tinha uma tia que morava lá. E era mais fácil para ela morar em Belo Horizonte na época do que na própria Salvador. Se conheceram na faculdade, se casaram e fundaram o Hospital Mater Dei, o primeiro, em junho de 1980. Mês que vem agora, nós fazemos 42 anos de existência. E nós sempre, filhos, nós somos 4 filhos, né? Eu sou o mais velho, tenho um irmão Renato e 2 irmãs, a Maria Norma e a Márcia. Sempre respiramos medicina em casa, com os 2 pais médicos exercendo a profissão. Eu sou médico, mastologista, minhas 2 irmãs também são médicas e o Renato engenheiro. E aí, sempre estimulados, né, a participar também desse sonho. A ideia do meu pai, principalmente, era levar para um hospital aquilo que ele fazia no seu consultório particular, que era um atendimento muito personalizado, muito diferenciado. Não é incomum, às vezes, eu estar numa festa, no lugar, e ouvir alguém dizer: olha, seu pai, há 40 anos atrás, numa noite de chuva, pegou o carro, foi em casa, me buscou, levou ao hospital, eu ganhei o neném e ele sempre me ligava para saber como é que eu estava. Então, realmente, um atendimento muito próximo das pessoas, procurando atender as necessidades e acolher as pessoas da melhor maneira. E aí houve um investimento grande em qualidade, em segurança assistencial, né? Os nossos hospitais hoje de Belo Horizonte são todos certificados pela Joint Commission Internacional, que é a principal certificadora de hospitais do mundo hoje, né? E começamos um movimento de crescimento, porque a proposta foi dando certo, né? Então, em 2014, foi fundado o segundo Mater Dei da Contorno. Depois, em 2019... Ainda em Belo Horizonte também. Ainda em Belo Horizonte. Em 2019, o Mater Dei Betim Contagem, no município a 25 quilômetros de Belo Horizonte. E quando foi em 2018, nós chegamos à conclusão que era o momento de sair de Minas Gerais. E para a gente fez todo sentido vir para a Bahia, né? E iniciamos a discussão do projeto do Mater Dei Salvador, né? Então, é uma instituição que foca muito no desenvolvimento de pessoas, porque nós acreditamos mesmo que o que faz a diferença nas instituições são as pessoas, né? Não é o prédio, não é a tecnologia. Isso, com o tempo, acaba se repetindo, né, em outras organizações, né? E com isso nós viemos para a Bahia para poder colocar aqui um equipamento hospitalar que fosse bastante diferenciado, Mário. Agora me fale sobre seus pais. Eu fui convidado, gentilmente me convidaram para ir mas não deu. Mas eu vi, inclusive, lá a presença de seu pai e de sua mãe. Que idade eles têm hoje? Como é? Meu pai vai fazer 91 anos agora, dia 23 de agosto. E a minha mãe, ela não gosta que fala não, mas vai fazer 90. Ela parece ter uns 70, na verdade. Rapaz, que coisa incrível. E eles estavam aqui? Estavam. Meu pai, inclusive, discursou, falou, encerrou a solenidade de inauguração com a fala dele. Rapaz, que
coisa interessante. Meus tios de Feira de Santana estavam presentes também, a família dela foi um movimento bem familiar. Agora, quais são as especialidades atendidas pelo Hospital Mater Dei? O Mater Dei, vocês sabem, foi inaugurado no domingo, ali na rótula da Garibaldi, era onde a antiga fábrica da Coca-Cola. Sim, Henrique, me conte aí. É um hospital, os nossos hospitais normalmente, eles são hospitais gerais, vão ser mais de 40 especialidades atendidas nesse hospital, inclusive desde a pré-concepção na área de reprodução humana, passando pela pediatria, pela maternidade e também as cirurgias de alta complexidade. Ontem mesmo, na segunda-feira, já iniciaram as operações, foi feita uma cirurgia robótica para um tumor de próstata, uma cirurgia guiada por tomografia para um tumor de rim e também nasceu o primeiro neném no hospital, a Isabela, nasceu ontem de manhã. Então, um hospital com a concepção geral, com uma emergência bastante ampla também, muitos exames de SADTs que a gente chama, que são ressonâncias, tomografias, ultrassons, Então, um equipamento hospitalar que pretende atender as pessoas nas diversas fases da vida, sabe, Mário? Quantas pessoas trabalham no hospital? Na primeira fase, são 600 pessoas que foram contratadas, mas em pleno funcionamento, esse hospital deve gerar em torno de 2.000 empregos diretos, Isso sem contar médicos, sem contar outros profissionais da área da saúde, como psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, Então, um hospital que deve gerar oportunidade de trabalho para muitas pessoas. Eu estou conversando com o doutor Henrique Salvador, médico e presidente da rede de hospitais Mater Dei, que foi inaugurada aqui domingo, aqui em Salvador. Henrique, me conte o seguinte, e a seleção dos médicos, o treinamento, como é que foi tudo isso? Mário, a gente costuma dizer o seguinte, são duas construções que ocorrem simultaneamente, Uma delas é a construção do prédio. A outra é a construção dos processos, a escolha das pessoas, a capacitação dessas pessoas, Nós montamos um laboratório de simulação realística no 3º andar do hospital em obra ainda. Lá nós instalamos manequins, instalamos profissionais capacitados para qualificar técnicos de enfermagem, por exemplo, Nós temos um programa que se chama Centro de Formação Institucional, onde nós fazemos convênio com escolas de enfermagem nos últimos períodos e essas pessoas vêm para dentro do Mater Dei e têm uma capacitação técnica, comportamental. Fizemos convênio também com o Hospital Santo Antônio, das obras sociais Irmã Dulce, Santa Dulce. Fizemos também convênio com o Hospital Municipal de Salvador, para a gente poder ter um campo de treinamento para as pessoas. Então, nós tivemos um cuidado muito grande em qualificar pessoas, inclusive em um programa em conjunto com a Prefeitura de Salvador, o programa SIM, para dar oportunidade de primeiro emprego também para as pessoas, E o corpo clínico também foi feito com a mesma estratégia, Nós montamos um sistema de informática com mais de 700 médicos, onde a gente perguntava qual era a especialidade, se tinha tido especialista, quais as aptidões maiores que cada médico tinha, para montar também um corpo clínico que fosse alinhado com a estratégia do hospital, E montamos um corpo clínico robusto, com médicos experientes, que eu acho que tem tudo também para encaixar muito bem na estratégia do hospital. Eu estou conversando com Henrique Salvador, o presidente da rede de hospitais Mater Dei. Lá também existe área para consultórios médicos, como alguns hospitais funcionam? Tem. Na verdade, são 2 prédios, O prédio do hospital mesmo, que é esse que foi inaugurado ontem, que tem mais ou menos 62.000 metros quadrados de área construída, e um segundo prédio, que está na rua Rômulo Serrano, aquela rua do posto ali, que vai até o final, e é um prédio de 10.000 metros, onde vão ter 73 consultórios. Um fato interessante também, sabe, Mário, nós fomos também para a Feira de Santana, e adquirimos lá um hospital que é o EMEC, que é um hospital tradicional de Feira de Santana. Então, eu acho que a operação
do EMEC em Feira de Santana com o Mater Dei Salvador... Vocês já estão operando o EMEC? Porque o EMEC já existia, vocês compraram, já estão operando com a tecnologia de vocês? Já estamos, e vai gerar uma sinergia muito boa, né? Porque Feira de Santana está a 110 quilômetros de Salvador, né? Muitos médicos trabalham nos dois hospitais. Aí foi uma exigência de sua mãe, por exemplo? Ela ficou muito feliz, ficou muito satisfeita, né? Foi uma oportunidade, né? Também nós identificamos lá no EMEC valores muito semelhantes aos da rede Mater Dei, né? E foi uma oportunidade, acabou que deu certo. O atendimento de vocês vão trabalhar com planos de saúde, como é que é? Explique aí pra gente. Vamos, hoje, né, hospitais privados, mais de 90% do volume de atendimentos é de planos de saúde, né? Nós já credenciamos algumas operadoras importantes no hospital e pretendemos sim ampliar, inclusive, esse rol de convênios, né, do hospital. Houve nos últimos anos, Henrique, você como uma pessoa experimentada nesse meio, um crescimento grande da iniciativa privada em hospitais. Aqui na Bahia está acontecendo já há algum tempo uma verdadeira revolução. Eu, como sou quase da geração dos seus pais, eu na época que os principais hospitais eram o Hospital da Colônia Portuguesa, o Hospital Português, da Colônia Espanhola, o Hospital Espanhol, o Santa Isabel, que é o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, e outros hospitais, tinha muitas clínicas que funcionavam como emergência numa determinada, e por volta dos anos 70, nós tínhamos clínicas que atuavam cardiologia, outro como pronto-socorro, ortopedia. Mas nos últimos anos, quando um grande baiano, Paulo Sérgio Tourinho, resolveu, né, com recursos próprios, criar o Hospital Aliança, que foi um marco na rede hospitalar da Bahia, porque foi um prédio feito para ser um hospital com a tecnologia da época mais moderna. Enquanto que o Português e o Espanhol eram prédios pequenos que iam crescendo. O próprio Santa Isabel, uma vez eu fui lá fazer uns exames, às vezes você se perdia lá no labirinto, porque é um prédio, inclusive, histórico, antigo, e que foram botando um puxadinho aqui, um puxadinho ali, mas são bons hospitais. Mas depois eles passaram a ter crises financeiras terríveis. Não o Santa Isabel, mas o Hospital Espanhol chegou a falir. O Português vivia em enormes dificuldades, sempre se queixando de dificuldade, trabalhando no negativo. E o Aliança, muito sustentado por Paulo Sérgio Tourinho, que inclusive eu acho que a Bahia não fez ainda a homenagem devida a ele, porque ele não era nem médico, nada disso, ele era um visionário. E resolveu investir, investiu muito ali num padrão de qualidade que foi diferencial. Mas aí, de repente, a gente vê, a partir de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, o surgimento de grandes redes, né, como a rede DORC e outras redes, a Mater Dei, e chegaram aqui também na Bahia. Os laboratórios, tudo. Então, está havendo uma mudança muito grande, né, inclusive aqui na Bahia. Do ponto de vista macroeconômico ou econômico da área sua, de hospitais, o que é que incentivou, o que é que fez com que esse crescimento aparecesse num nível... Porque os investimentos são muito altos e eles têm que ser permanentemente altos, porque a tecnologia avança e cada vez aparelhos mais novos, mas mais caros, mais complicados. Me conte aí um pouquinho, isso é curiosidade pessoal minha. Olha, a atividade hospitalar é uma atividade que exige capital intensivo, por isso que você acabou de falar, né? Porque a gente está sempre construindo o hospital. É um equipamento novo, é uma reforma, é uma área que você precisa. O hospital tem uma fome de área muito grande, porque estão sempre surgindo novos, né, serviços. O que acontece? Está acontecendo no Brasil, desde que a lei mudou, que hoje permite o ingresso de capital estrangeiro na atividade hospitalar,
está havendo um fenômeno que já aconteceu na Europa e já aconteceu na América do Norte, que é o que se chama de consolidação em redes hospitalares. O Brasil tem mais de 4.500 hospitais privados, muitos deles pequenos, que não vão conseguir subsistir sozinhos. Então, eles precisam de se organizar em grupos, em redes, para que você tenha as chamadas sinergias. Por exemplo, quando você compra para 20 hospitais, é diferente de comprar para um. Comprar, que eu digo, é material, medicamento, órteses, próteses, né? Materiais especiais, né? Então, você consegue, no volume, negociar melhor com o fornecedor. Quando você também tem um número maior de hospitais, na ponta da receita, você consegue negociar melhor com as operadoras de plano de saúde. Claro. Você consegue ter uma filosofia única de posicionamento com o médico. E cada hospital tem um DNA, cada hospital se relaciona de uma forma diferente. Então, essa operação em rede, né, esse fenômeno da consolidação em hospitais, eu acho que traz essa mensagem, sabe? Os hospitais menores vão ter que, de alguma maneira, se associar, sabe, com outros maiores. Tá explicadíssimo, é isso mesmo. É o capital necessário para poder você, né, se aprimorando, né? Porque a tecnologia são muito caros esses aparelhos, e a cada momento você tem que investir mais e investir no treinamento. Por exemplo, a robótica. Você falou que ontem teve uma cirurgia de próstata feita por robô. Isso. Né? Você exige o equipamento e, mais do que o equipamento, o treinamento do cirurgião. Exatamente. O Nilo Jorge Júnior, que foi quem operou esse paciente ontem, por exemplo, ele teve que investir muitos anos para poder se qualificar para operar. Os técnicos que estão na sala, né? O anestesista, porque é uma anestesia diferente que você administra, mas em contrapartida, o paciente operou ontem e já está indo embora para casa hoje. Antigamente abria barriga, o paciente ficava no hospital quase uma semana, né? Para operar um câncer de próstata. Então, a tecnologia, ela ajuda não apenas o ato cirúrgico em si, mas principalmente a recuperação do paciente, né? Então, realmente é um grande avanço na medicina. Você gosta de ser médico? Adoro. Eu nunca tive dúvida que eu queria ser médico. Nunca. Sim, mas tive você dúvida. trabalha como médico também? Eu encerrei o consultório, Mário, em dezembro. Eu operava muito cedo, atingia o consultório muito tarde, mas com esse movimento agora de crescimento da rede Mater Dei, né? Eu estou tendo que dedicar muito à área da gestão, que na verdade é alguma coisa que eu fiz a vida inteira junto com a medicina, né? Mas eu visito paciente em hospital, eu participo de reuniões médicas, esse DNA da medicina, acho que no fundo, o que eu sou mesmo é um médico. Eu tenho uma pergunta para o doutor Henrique. O senhor começou falando sobre a filosofia da medicina mais próxima das pessoas, da história do seu pai e tal. 42 anos depois, e uma estrutura gigantesca, a gente viu o tamanho do hospital inaugurado recentemente. Como é o desafio de manter essa proximidade com o paciente diante de uma estrutura tão enorme, um prédio enorme, vários hospitais, muita gente sendo atendida? É o maior desafio. O que tira o meu sono hoje ter as condições para não permitir que isso se perca ao longo do caminho desse crescimento. E aí só tem uma maneira de fazer. Mais pessoas precisam se apaixonar pelo propósito, se apaixonar pelo projeto. Mais programas nós precisamos desenvolver para trazer as pessoas. Nós temos, por exemplo, um programa chamado Lidera, que é um programa de desenvolvimento de líderes, que são 3 estágios. 65% hoje dos líderes da rede Mater Dei foram formados lá dentro. Então, são pessoas que estão lá há 20 anos, 30 anos e que foram criados dentro desse caldo cultural. São pessoas que realmente se identificam com o sonho, né, e que atuam dessa maneira. Nós temos alguns mecanismos interessantes. Por exemplo, o Dr. Salvador sempre visitou os pacientes. Nós criamos para os supervisores de enfermagem uma visita que se chama Visita do Dr. Salvador. Então, a supervisora de enfermagem vai ao apartamento e faz 3 ou 4 perguntas que ele sempre fazia. Né? Tá tudo bem? Está sendo bem atendido? Tem alguma sugestão para dar? O que não está bom? Ou seja, você vai sistematizando, na medida que vai crescendo, uma maneira que intuitivamente aproximava o paciente do hospital lá atrás. Né? Mas é um desafio grande, você tem toda a razão. Nós precisamos de estar permanentemente preocupados com isso e trabalhando essa questão do acolhimento. Tem pessoas aqui perguntando se vocês estão ainda admitindo o pessoal treinando, selecionando, ou se já estão
com toda a equipe montada. Estamos sim, Mário. Um hospital, ele vai abrindo aos poucos, né? Você não tem como abrir um hospital de 370 leitos de uma vez, porque primeiro você tem que regular a demanda, segundo as pessoas têm que acostumar a trabalhar umas com as outras, com o ambiente, né? Então, assim, nós estamos sim, é só cadastrar no site da Rede Mater Dei, tem uma página lá para isso, né? E na medida em que mais leitos forem sendo abertos, mais pessoas vão ser contratadas também. A maioria dos médicos é daqui? Vocês trouxeram médicos de fora? Como é que vocês fizeram? A grande maioria dos médicos são de Salvador, são da Bahia, né? São poucos médicos que vieram de fora, né? Que foram... Nós hoje temos na Rede Mater Dei 110 médicos fazendo residência médica, em várias especialidades. Então, poucos desses médicos vieram também, mas 95% dos médicos são da Bahia e são de Salvador. Existe uma concorrência com outras redes. Eu conheço vários médicos, amigos, que dizem que uma rede chega e diz: você trabalha para mim e só para mim, não pode trabalhar para outra rede. Como é que é isso? Isso é verdade? Tem essa... Olha, eu posso falar por nós, né, Mário? Assim, eu acho que médico é um profissional liberal, até porque eu sou médico, exerci a medicina até dezembro, tem 5 meses que eu parei, né? Minhas irmãs são médicas, tenho uma filha médica, a Ana, mastologista também, meus pais são médicos. Acho que o médico é um profissional liberal e tem que ter autonomia para trabalhar onde ele se sentir bem, né? Eu acho que esse é o posicionamento da Rede Mater Dei e essa é a cultura de relacionamento que a gente quer trazer para a Bahia. O que nos cumpre, né, enquanto gestores hospitalares, é criar as melhores condições de segurança, de qualidade, para que o médico possa exercer sua profissão da melhor maneira, sabe? Numa postura de relação liberal mesmo. Entendi. Aqui também tem outra aqui, auxiliar de enfermagem, área de comunicação, querendo saber como é que faz para mandar o currículo para vocês. No site, na página, tem uma página específica para esse fim. E vocês, eu estou conversando com o doutor Henrique Salvador, que é o presidente da Rede Mater Dei, que inaugurou aqui o hospital no domingo. Você espera ter o hospital em pleno funcionamento em quanto tempo? Olha, normalmente os nossos hospitais maturam mesmo para estar totalmente lotado em 5 anos, sabe? Mas depende muito da demanda, né? Uma cidade como Salvador, que é uma cidade grande, né? É a 4ª capital do Brasil em termos de número de habitantes, né? Eu acho que tem tudo para maturar até mais rápido. Vai depender muito da demanda que for criada, das operadoras de plano de saúde aderirem ao projeto, né? Nós já temos muitas que se credenciaram, né? E do interesse que o equipamento também despertar na população e nos médicos, né? É um trabalho que a gente pretende estar muito próximo para ele maturar o quanto antes. Isso vai fazer com que você seja obrigado a vir na Bahia várias vezes. Que obrigação maravilhosa, porque eu adoro a Bahia. Passei minhas férias de infância todas numa fazenda, na Estrada do Feijão, indo para Ipirá, né? Na fazenda do meu avô, Fazenda Chapada, que hoje é do meu tio. E eu tenho com a Bahia uma relação muito próxima, inclusive com muitos amigos do meio rural também, né? E vir a Bahia para mim sempre foi, eu sempre vi umas 2 vezes ao ano pelo menos a Bahia, e agora pretendo vir muito mais, porque vir a Bahia para mim sempre foi um prazer muito grande. Agora, foi o primeiro hospital Mater Dei fora de Minas Gerais. Por que vocês escolheram Salvador? Por várias razões. Eu acho que Salvador é a porta de entrada para o Nordeste, né? Salvador é uma cidade que eu acho que vai se desenvolver muito nos próximos anos. Na medida em que a economia do país melhorar, eu acho que o Nordeste do Brasil tem muitas oportunidades. Nós temos hoje um outro hospital em Belém, né? Você já tem em Belém. Então eu acho que faz sentido ter um no norte do Brasil e um na entrada do Nordeste, e as oportunidades que forem surgindo de crescimento, né, em outros estados, entre esses 2 polos, pode fazer todo sentido para a gente. E como você mesmo falou, né, do Dr. Paulo Sérgio Torinho, né, falecido há muitos anos, não se construía um equipamento com essas características em Salvador, né? Verdade. Ao contrário de outras capitais brasileiras que nós andamos avaliando também. Então, no nosso modo de entender, fazia todo sentido escolher um terreno na posição privilegiada que aquele terreno tem, né?
e trazer um arquiteto, que é um arquiteto especializado em construções hospitalares, que é o professor Zanettini, que inclusive estava aqui domingo, é um homem de 85, 86 anos, né? É o terceiro hospital nosso que ele projeta, né? E trazer esse equipamento robusto, bem posicionado, né? Com processos e pessoas aderidas, que são as mais adequadas no nosso modo de entender. E eu acho que esse hospital tem tudo para ser muito relevante para nós da rede Mater Dei e para as pessoas em geral. Mário, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber se Mater Dei, né, Mãe de Deus, se foi uma coincidência inaugurar o hospital no 1º dia de maio, que é o mês de Maria, Mãe de Deus. Pois é, na verdade nós escolhemos o dia da inauguração desse hospital em homenagem ao trabalhador, né? E realmente você tem toda a razão. Em latim, Mater Dei significa Mãe de Deus. É mais uma feliz coincidência, né? Que bom. Agora, eu se fosse médico, eu gostaria de trabalhar com vocês, porque além de tudo, vocês têm uma longevidade. Né? Se diz que o arquiteto tem 80 anos. 86. 86 anos. Seu pai 91, sua mãe 90. Espero que vocês vivam muitos anos, viu? Muito obrigado, Mário. Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Estamos lá no Mater Dei à disposição de todos, viu? E pretendemos realmente trazer um hospital que faça a diferença na vida das pessoas. Que bom, que bom. Conte com o meu apoio total, porque eu acho um empreendimento notável. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Obrigado pela oportunidade, viu? Estamos à disposição. E espero que você volte outras vezes para a gente ir conversando mais sobre o desenvolvimento lá do hospital. Vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade.